Olá! Alegria de viver. Você cultiva a alegria de viver? Então, o nosso tema dessa live de hoje é a alegria de viver. Como a gente pode nutrir essa alegria no nosso coração, poder acordar pela manhã, poder sair da cama e entrar num dia sentindo a alegria de ter mais um dia de vida. Então, essa é a nossa quarta aula, elas fazem parte de 10 aulas gratuitas que eu estou dando para uma preparação para o retiro de 9 dias que vai acontecer em abril. Então, o que acontece? Por que a gente acaba não conseguindo estar nutrindo alegria? Nós, seres humanos, e a vida, ela é construída em polaridades. Nosso cérebro é polar, nós temos duas mãos, temos duas pernas. Para a vida acontecer, é como que uma engrenagem que nessa polaridade ela faz com que a vida aconteça. A lei da atração e a lei da repulsão. Existem diversos fenômenos de polaridade cientificamente comprovado. Então, existe o nosso polo positivo e o nosso polo negativo, a energia quente, a energia fria, a noite, o dia, a vida, a morte. São todas questões polares e a gente poderia estar enumerando essas questões por muitas questões da nossa vida. No entanto, quando emocionalmente, as nossas crenças, quando a gente tende para um dos lados, sempre tem equilíbrio. Vocês lembram da aula onde eu mostrei isso daqui? Quem não assistiu, é bom assistir, elas estão salvas na nossa timeline. Então, a gente é feito de crenças positivas e crenças negativas. Somos construídos dessa forma. O nosso corpo, somos quem somos só porque nós pensamos como pensamos. E se nós pensamos como pensamos, nós nutrimos alguns pensamentos. E é claro que se nós formos nutrir pensamentos negativos da forma, aí tô falando assim, negativo da forma da crença que a gente tem que negativo é ruim. Então, é negativo da mesma forma luz e sombra. Quer dizer, quando julgamos que a sombra é ruim, que o negativo é ruim, nós tentamos afastar o negativo. É natural, é a nossa natureza. A natureza é assim, nós não queremos comer algo que nós não gostamos. Nós não queremos viver algo que nós não gostamos. E nós empurramos, nós tentamos nos afastar, tentamos empurrar para longe. Só que se eu não tenho crenças positivas formadas, criadas, vividas dentro de mim, é como se fosse um elástico. A gente puxa, quer afastar, mas está preso lá em algum lugar, está preso lá dentro de nós. E em um dado momento não existe mais força suficiente, solta e tudo volta e nos derruba mais profundamente. Então, não tem como a gente afastar. Então, o julgar que existe algo bom e existe algo ruim, que um desses dois é melhor ou é pior, essa é a pior forma de não construir alegria, da não alegria. Porque eu estou sempre tendendo a um dos lados. Então, eu busco euforia, busco alegria. Estou lá no topo, dura alguns segundos. Buf, eu caio
e aí eu vivo a tristeza. Então eu estou sempre tentando subir e caio, subo e caio. É uma construção dentro dessa mesma polaridade. É a mesma polaridade, tanto positiva quanto negativa. É a mesma energia que eu acabo cultivando, porque euforia não é alegria. Euforia é onde eu estou extravasando. A gente acaba de passar o carnaval, e o carnaval é uma construção, é um evento de euforia. Assim como diversas outras festividades na vida que nós criamos, nós seres humanos criamos. O Ano Novo, a gente passa o ano inteiro vivendo a vida, para lá no Ano Novo, então se aproxima o Natal. Quando se aproxima o Natal, eu vou começando a avaliar como eu vivi esse ano. Eu entro em julgamentos, se eu fui boa ou se eu fui ruim, se eu fui uma boa mãe, uma mãe ruim, um bom pai, um pai ruim, um bom profissional, um profissional ruim, esposo, marido, enfim, amigo. Começo a me julgar, a condenar, ou a absolver, ou a nutrir, independente de quais dos dois eu nutro. Se eu acho e acredito que eu fui muito bom, estou julgando que alguém não foi. Quando eu acho que eu fiz tudo do melhor, estou julgando que alguém não fez o melhor. Então, sempre tem julgamento. O julgamento, ele sempre leva para um desequilíbrio. Quando um é bom, ou quem é bom, ou quem é ruim, ou quem pode, ou quem não pode. E isso não gera alegria verdadeira. Eu não posso me sentir alegre de verdade se eu julgo, por exemplo, puxa, eu sou uma boa pessoa, eu doei tanto esse ano para assistência social, fiz não sei o que, eu fiz isso, eu ajudei tantas pessoas, eu fiz não sei o que. E olha só, gente, eu não estou dizendo que não é para fazer. Não vejam por um lado de que não se faça isso, mas quando eu faço isso nesse julgamento do bom ou do ruim, eu não consigo sentir alegria, porque quando eu estou dizendo que eu estou fazendo bem e olho você não fez, a balança está desequilibrada. E como eu consigo equilibrar essa balança? Num caminho do meio. Então, não existe só as polaridades, existe um caminho do meio. E quando eu construo esse caminho do meio, eu consigo formar o triângulo. Esse triângulo, essa triangulação, que várias religiões também chamam de trindade, essa triangulação permite uma neutralidade. Eu consigo dançar. Dentro da linha hindu, tem Shiva, que superou essa polaridade. Então, ele é um Deus que ele dança entre os dois. Então, ora ele está num pé e ora ele está no outro pé. Ora ele está num pé, ora ele está no outro pé. O que isso quer dizer? Ele se equilibra entre esses dois. Ele sabe que nem a sombra é tão ruim e nem a luz é tão ruim, que é necessário ter os dois. É impossível viver só na luz, assim como é impossível viver só na sombra. Nessa dimensão,
nesse nosso planeta chamado Terra, nessa dimensão onde nós, seres humanos, vivemos, precisamos ir além dessa dualidade. Precisamos encontrar esse caminho do meio. Essa dualidade, ela se mostra o tempo todo. Claro, aí você vai me dizer, precisamos fazer escolhas. Exatamente, precisamos fazer escolhas. Precisamos, por exemplo, vou citar um exemplo clássico, que são as eleições. Então, eleições, existem partidos políticos, vários partidos, cada um levanta uma bandeira, mas olhando de uma maneira mais ampliada, sempre se fala de direita e de esquerda, o partido da direita, o partido da esquerda. Então, quando na hora de votar, precisamos escolher. Escolhemos aquele ao qual nós acreditamos que seja o melhor para o futuro, que seja o melhor. Mas a guerra entre partidos tem algum sentido? É mais ou menos como torcer para um time. Existem 2 times de futebol no campo. Então tá lá o Grêmio e tá lá o Inter no campo. É uma dualidade, todas essas questões mostram a nossa dualidade interna. Terminou o jogo de futebol, ganhou o Inter, uau, beleza. Ganhou o Grêmio, uau, beleza. O que dentro da gente muda? Um ganhando. Quanto tempo dura a alegria de ter celebrado que aquele time venceu? Quanto tempo? Quanto tempo dura festejar, celebrar que o seu presidente, o seu escolhido venceu? Quanto tempo? Porque as questões humanas, elas vão continuar. As questões, quanto tempo? Se eu durmo, essas questões de dualidade, a gente deveria integrar elas da mesma forma como a natureza faz. O dia chega, simplesmente amanhece, o sol nasce, clareia, a noite se entrega. Termina o dia se vai e a noite começa a tomar conta. A noite começa a reinar. Então, a natureza é muito sábia. Vai terminando o verão, naturalmente o outono chega, naturalmente o inverno chega, o frio chega. A natureza, a dualidade, ela não é radical, ela não é altos e baixos, altos e baixos. Então, eu aposto, é quase como eu aposto a minha vida naquele presidente. E então, o presidente ganhou. As eleições aconteceram dentro do que eu desejava. Mas e o que mudou dentro da minha vida? O que mudou dentro do meu dia a dia? No meu levantar da cama, no meu trabalho, na minha família, na minha relação com a minha família, com os meus filhos, com meus amigos, com meu parceiro, com meus pais, enfim. O que muda? Então, a alegria de viver, ela nunca é encontrada nas polaridades, nas dualidades. A alegria de viver, ela é encontrada no caminho do meio. No caminho do meio, onde eu posso dançar. Não quer dizer que eu me abstenho de escolhas. Não quer dizer. Ainda assim eu vou escolher o melhor. Ainda assim eu vou escolher o que eu sinto que é melhor para o todo, o que eu sinto que é melhor para mim em primeiro lugar. E depois não aconteceu. Quando não aconteceu, eu sei
que não vai fazer diferente por partido da direita ganhar ou o partido da esquerda ganhar, ou o Inter ganhar ou o Grêmio ganhar, não vai fazer diferença para mim internamente. A gente fala que é assim dentro como fora, é uma lei hermética. Então, o dentro se mostra fora, o em cima se mostra embaixo. Então, essa é a lei. Então, tudo acontece, a alegria de viver acontece de dentro para fora. Assim como eu mostrei, como eu expliquei nessa aula. A gente é influenciado de fora para dentro. É mera crença de que se tal partido ganhar, a minha vida vai melhorar. Ou se tal carro eu comprar, a minha vida vai melhorar. Ou se, enfim, inúmeras, indiferentes coisas. A verdadeira alegria é quando eu consigo formar essa trindade. Quando eu consigo integrar essa dualidade, que de alguma forma também, quando sistemicamente a gente fala, é mãe e pai. E falando de mãe e pai, de nascimento biológico. E a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser divino, quem nós somos, formando essa cruz crística, quando eu consigo ancorar essa trindade, esse triângulo, saindo dessa dualidade do quente ou do frio. A vida passa a acontecer em ondas, ela não segue mais um ritmo de alto e de baixo, de alto e de baixo, e sim em ondas, é um fluir. Quando falamos que precisamos fluir na vida, isso quer dizer isso. Não quer dizer se abster de escolhas. Então, algumas pessoas também entendem erroneamente quando fala fluir, é simplesmente deixar tudo acontecer. Não adianta deixar tudo acontecer. Quando eu deixo tudo acontecer, eu estou deixando esse fora me levar. Esse fora é que me leva. Eu não tenho escolha, eu não estou vivendo a minha vida, aquilo que eu vim para viver como ser, e sim a vida está me levando. Quando eu não escolho, quando eu não escolho, alguém escolhe por mim. Então, quando eu não escolho, esse fora escolhe por mim. Aquilo que vem de fora para dentro está escolhendo. Então, a única forma de saber é olhar o que vem de dentro para fora. Hoje eu escolhi uma tela, que é essa tela da Flor da Vida. A Flor da Vida mostra justamente isso, esse micro e esse macro. Nós, seres humanos, criamos eleições para que se torne mais justo. E é justo. Então, criamos eleições para que o povo possa escolher quem vai dirigir. No entanto, quando isso vira como se fosse um time de futebol pelo qual eu estou torcendo, eu não estou escolhendo alguém que seja um melhor dirigente. Eu simplesmente levanto uma bandeira política. E se eu só levanto uma bandeira política, eu não estou olhando para o ser humano que vai estar ali tomando a frente. Porque eu fico cega. Você entende? Que aquilo que está na minha frente me cega e não me traz a alegria genuína de viver. A alegria genuína de viver é poder olhar do ser humano que eu sou,
para o ser humano que está ali na minha frente, para o ser humano que está se mostrando. Então, eu sei que esse ser humano vai falhar, assim como eu falho. Porque se eu falho, todo mundo falha. E se todo mundo falha, eu também falho. Somos humanos. Então, nenhum presidente vai ser perfeito. Não importa o partido. E não importa quem entre lá. Então, a flor da vida, ela mostra esses vários triângulos. Essas várias pequenos triângulos. Então, imagina, se cada um de nós conseguir sair, ir além dessa dualidade, estar ancorado no ser humano que eu sou e poder estar olhando a partir do ser humano que eu sou para o ser humano que o outro é, nós conseguimos viver uma vida pacífica, que é o que mais a gente busca. Enquanto dualidade é alto-baixo, enquanto triangulação começa a ser ondulação. Eu nunca estou tão alto e nunca estou tão baixo. Eu nunca estou tão alto nem nunca estou tão baixo. Sim, não quer dizer que a minha vida vai ser perfeita. Não quer dizer que eu não tenha mais nenhum sofrimento. Não quer dizer que eu nunca mais vou estar triste. Mas quando eu integro essa triangulação, essa humanidade dentro de mim, esse ser que eu sou dentro de mim, eu também encontro esse ponto do meio onde a alegria sempre está. Mesmo eu estando vivendo a tristeza ou estando passando por um sofrimento ou passando por um período difícil, um período de escassez, um período de seca, porque sim, a gente vai estar passando por isso sempre. Isso sempre existiu e sempre vai existir. A natureza nos mostra. O carnaval aqui no sul esteve muito, muito quente. Então, vivemos um calor extremo. Choveu, hoje já estamos usando manga comprida. Já está frio. Então, as mudanças elas sempre vão acontecer. Nenhuma colheita de plantios é garantida. A gente planta e nem sempre tem a garantia de que vai colher aquilo que nós plantamos. Então, mas a alegria de cultivar aquilo que nós plantamos, o caminho de estar cultivando aquilo que nós plantamos, não vai deixar de ser melhor ou de ser pior, dependendo da safra. É claro que se eu colher uma safra farta, eu tenho muito mais a agradecer e a celebrar. Mas se eu não colher a safra farta, a alegria que está dentro de mim não vai deixar de existir. Eu não vou deixar de plantar porque houve interferências e eu não pude colher. Eu vou plantar outra vez e vou curtir a alegria do plantio e todo o processo outra vez. A arte ela é fantástica para nos ensinar isso, porque nenhuma obra de arte sai exatamente como a gente gostaria num primeiro momento. Quando eu pinto uma tela, eu sempre falo, eu passo por esse momento onde primeiro vem então o momento da criação, onde tem uma intenção de querer pintar uma obra. Uma intenção, vem uma alegria e a obra está pronta dentro de mim. Ela precisa sair de dentro de mim. Então ela vai para o material e eu começo a construir. E dentro dessa construção, em algum momento dessa construção, ela sempre parece que não vai ficar legal. Ela sempre parece, putz,
não tá saindo o que eu imaginei, não tá dando certo, não tô conseguindo fazer o que eu queria fazer. E aí, esse lugarzinho que ele tem a ver com essa dualidade, se eu parar, eu tenho energia, quero construir a obra, chego nesse lugar onde parece que não vai dar aquilo que eu quero, se eu paro aqui, eu fracasso. Eu não consigo colher aqui. Então, eu preciso continuar. Preciso continuar. Então, essa triangulação, quando a gente... Agora eu me lembrei do símbolo da reciclagem, que ele tem esse símbolo, tem as flechinhas. Então, quando a gente consegue integrar esses três polos, a gente consegue estar reciclando aquilo que na nossa mente ou no nosso julgamento achamos que não deu certo. Então, tem a intenção de construir, de fazer. Então, faço, e aí eu acho que eu fracassei. Penso que eu fracassei, não deu certo aquilo que eu fiz. Não, aí eu paro e vou além daquilo que eu julgo que eu fracassei e chego nisso. Aí eu consigo terminar a obra de arte. E aí eu tenho energia para começar outra. E aí esse fluxo nunca termina. Dentro da astrologia, quando três planetas se conversam assim, é uma triangulação. E a gente fala que é um aspecto auspicioso dentro do mapa, porque três planetas se conversam e ele está sempre energia fluindo. Então, para essa alegria de viver acontecer, é preciso dar os passos. E é preciso, quando eu sinto que eu fracassei, olhar, respirar, parar, dar o tempo necessário e perceber o que eu colhi disso, o que eu aprendi disso. E aí, essa triangulação, ela começa a deixar de ter polaridades. Eu percebo que ela simplesmente flui e cada vez numa espiral maior, ela vai expandindo, crescendo essa alegria de viver. Então, todos os dias eu acordo e tenho alegria de viver esse dia. A vida que está dando oportunidade para olhar para isso, para olhar para aquilo que julgamos que deu errado, colher aquilo que nós temos para colher, porque nada nunca dá errado. Nunca nada dá errado. Essa é uma das coisas que precisamos integrar dentro de nós. Nunca nada dá errado. E eu vou repetir mais uma vez. Nunca nada dá errado. Nunca. Então, é só a forma como nós nos sentimos a respeito daquilo que aconteceu. Então, quando você julga que deu errado, procura alguém de fora da sua bolha, de fora do seu sistema. Algum terapeuta, não do seu sistema, fora dele. Porque é alguém de fora que consegue colocar a luz e mostrar para você o que você colheu. Quando é muito dentro do mesmo círculo, dentro do seu sistema familiar, os erros eles persistem e a gente foca muito mais nos erros do que no que eu aprendi com aquilo. É como que, sempre é assim, sempre acontece isso comigo, sempre
Sempre acontece. Na minha família é assim, isso já é assim, fracassa. E aí eu tento ir para o outro lado, lembra do início que eu falei do elástico? Puxo, 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 só que eu acabo no mesmo lugar, no mesmo fracasso. Então, é só integrando aquilo que eu acho ou julgo, tanto no meu sistema familiar quanto em mim mesma, para poder estar vivendo essa alegria de viver que vem de dentro para fora. Então eu vou falar mais uma vez. Nunca nada dá errado. A sua vida, ela é como é, ela acontece como ela acontece para que você possa mais e mais entender aquilo que você veio entender como ser divino que você é. Então você é um ser divino que veio ter uma experiência e integrar sabedoria. Quando Jesus falava que o reino dos céus, que não é a matéria que vai te dar, ele não quis dizer que você não pode ter matéria, que você não pode ser rico. Sim, você pode ser rico e integrar a sabedoria, porque o reino dos céus, a sabedoria, é o conhecimento, é aquilo que você vive, que você integra em cada célula do seu ser, em cada partícula do seu corpo. Porque no dia em que você deixar a casca, o corpo, são essas informações, essa vida vivida que vai ter valido alguma coisa. A matéria, ela com o tempo se desfaz. Ela com o tempo vira adubo. A natureza nos ensina, ela recicla o tempo todo. Ela recicla o tempo todo. Então, a gente teve aqui no Carnaval esse final de semana uma trilha e uma das pessoas perguntou se quando eu comprei a terra, se ela já era assim. Eu disse para ela, não, era um potreiro essa terra. Quando eu comprei, ela já tinha árvores, ela já estava regenerando, mas ela era um potreiro. E eu disse para ela, a natureza, por si só, ela se regenera, ela sabe o que fazer. A gente, com a nossa mente, é que atrapalha. Se a gente abandonar uma cidade, nós seres humanos abandonamos uma cidade, dentro de alguns anos, árvores vão estar crescendo de dentro dos prédios para fora. Os prédios vão estar caindo por si só, desmoronando por si só, e a natureza vai estar se desenvolvendo nessa cidade. Então, a natureza, ela sabe o caminho e ela sabe o que fazer. Ela é alegre por si só. Então, vamos encontrar muito mais essa reciclagem dentro de nós para poder viver essa alegria de viver. Então, a gente fica por aqui. Compartilha com quem você sente que possa se beneficiar desse conhecimento, enfim, poder trazer alguma coisa. Convida, a gente tem um grupo no WhatsApp, se você quiser entrar no grupo para receber, enfim. E se quiser fazer parte do retiro de 9 dias, entra aí na nossa bio, tem as informações, pergunta aí pra gente, para saber um pouco mais como participar. Gratidão. Namastê.